é se tem indicação desse paciente usar o aparelho que a gente estava conversando, que é o Bionator, ou fazer qualquer tipo de avanço, né? Então essa análise vem lá da análise facial, análise cefalométrica, e esse paciente apresentava as características para poder fazer um avanço. Na análise oclusal dele, a gente não pode esquecer de observar se esse paciente tem atresia de maxila, para poder fazer a disjunção antes do avanço, ou se tem lingualização dos dentes posteriores e fazer uma expansão através de quadrieres, de bieres. Sendo o paciente classe 2, falta de mandíbula, apresenta dentadura mista, superior e inferior, nós vamos proceder ao avanço dos modelos ou na boca do meu paciente. Quando eu avanço, eu estou observando que a mordida posterior ou ela cruza, nesse caso, do lado esquerdo está cruzando, ou ela fica de topo. Então eu preciso, nesse caso, realizar antes do avanço uma disjunção maxilar. Aí pode ser da escolha de vocês, ou raso ou hirax, tá? Como a gente evidenciou, nós vamos fazer um avanço máximo de 5 milímetros e o resto do avanço em uma segunda oportunidade. Essa é a mordida construtiva ou a mordida de avanço, que a gente faz com cera número 7. Então, o paciente de uma classe 2, após o avanço e encaixe, ele vai ser um paciente que vai estar estabilizado em classe 1. Vamos fazer o avanço desse paciente aqui de maneira total, tá? Nós vamos fazer o avanço em uma modalidade só, de uma vez só esse avanço. Mas pode fazer de 5 e o restante em uma segunda etapa de tratamento. Nós vamos pegar uma cera, número 7, normal que vocês tenham em casa. Essa primeira parte pode deixar até preparado já dentro da gaveta o formato da cera para fazer o avanço depois. E essa cera vai ser dividida mais ou menos em 5 partes iguais. Então, mais ou menos em 5 partes iguais. Mais ou menos essa largura. É essa largura que a gente vai dobrar a plaquinha. Então, nós vamos acender aqui o maçarico. Tem que travar do ladinho disso. Beleza. Vamos aquecer a placa. Só para deixar ela mais fácil de dobrar. E vamos dobrar mais ou menos nessas marcas, ó. Uma para frente, uma para trás. Continua aquecendo para não perder a flexibilidade lá da placa. Outra para trás, outra para frente, outra para cá. Continua aquecendo. Que eu vou ter que deixar no formato da arcada. Isso aqui vocês já podem deixar lá na gavetinha pronta. Aqui atrás vocês já deixam com uma espessura de 4 milímetros aproximadamente. Mede com uma reguinha. E aí você vai treinar o seu paciente. Você vai chegar por aí e vai falar, olha, nós vamos morder, vamos ocluir. Se tiver um desvio de linha média que é esquelético, você corrige esse desvio de linha média no avanço. Se esse desvio for dentário, mantém o desvio da linha média. E treina ele para ocluir em classe 1. Tá? Aquece a cera e vamos colocar na parte superior por palatina dos incisivos. Ó. Você vai fazer isso aqui. E marca a linha média com uma espátula.
Avisa pra ele, eu vou colocar a parte superior só quando eu pedir pra você morder, é que você vai começar a fechar, tá bom? Tudo bem. Isso. Você aquece a superior. Posiciona. Observa se o traço com alinhamento já está coincidente. E você aperta na boca dele. Deixa ele aberto lá. Não fecha. Espera a cera esfriar um pouquinho. E tira. Agora nós vamos fazer o inferior já com o avanço. Coloca em posição. E você vai pedir para ele morder avançando. Aperta, 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 aperta. Parou. Espera esfriar. Espera esfriar. Remove o excesso com uma espátula. Remove esse excesso com a espátula dos dois lados. Aqui o que passou na vestibular também remove com uma espátula. E você tem a sua mordida de cera, o seu plano de cera e mordida construtiva, aqui já pronta, para o protético saber o quanto ele vai avançar do seu bionato. 3 a 4 milímetros de espessura na posterior. Então o que você deixou de espessura aqui é a espessura que vai ficar na parte posterior lá do seu bionato. Quanto mais sobremordido o paciente tiver, mais alto vai ser na posterior. Quando vier o bionato no primeiro mês, desgasta daqui para fora para tirar esse tipo de rebarba e o dente ter uma certa expansão para vestibular do arco superior. E é aqui, ó, nessa região que a gente vai desgastar. Se tivesse com o afastador de madeira, ia ser a mesma coisa? Já, quando você coloca as duas espátulas de madeira, já tem os 4 milímetros atrás, porque ele só vai conseguir ocluir até chegar na madeirinha. Fica mais fácil. Fica mais fácil inicialmente. Mas daí tá? na frente não vai ficar mais aberto? Isso. Vai ficar um pouquinho mais aberto do que isso aqui, ó. Mas vai ter a espessura pra gente ter uma sobremordida adequada, tá? Não precisa. Se for fazer no começo com a espátula, dá pra fazer. A partir do outro mês que o paciente retornou, aí vocês vão desgastar o bionato. Desde a cúspide lingual pra cá. Inferior. O inferior. Esse é o inferior. Aí vai tirar daqui pra cá. Em um todo. Meio a 1 milímetro por mês. O que vai prender, tipo, a mandíbula pra frente, protruído, vai ser a parte anterior ali. A parte anterior, exatamente. Esse acrílico vai diminuindo e vai sendo criado um espaço entre o superior e o inferior. E esses dentes posteriores vão instruindo, tá? 10 a 12 meses de uso do aparelho. No primeiro mês gasta só em cima. Primeira vez, quando ele volta depois de uma semana, só em cima, da metade para vestibular. Semana tá no Uma semana tá bom. Ele já acostumou durante uma semana para usar o aparelho, aí desgasta só na vestibular. A partir do outro mês de retorno, desgasta do final da lingual para vestibular, as duas partes posteriores, meio a 1 milímetro por mês. Tá? É isso aí. Curte aqui ou aqui.